meu nome é Thaís, bem-vindos ao Crime Caipirinha. Hoje a gente vai falar do caso do Chris Watts, da Shanann Watts, do bebê na barriga dela de 15 semanas, Nico, da filha mais velha, Bella, e da filha mais nova, Celeste, que eles chamavam de Cici. Eles se conheceram na Carolina do Norte e a Shanann tinha acabado de se divorciar. E eles namoraram por 2 anos antes de se casar em 2012. Em 2013, eles se mudaram para Colorado, que é um outro lugar aqui dos Estados Unidos, para uma oportunidade de trabalho. E em dezembro de 2013, eles tiveram a primeira filhinha, a Bella. Em janeiro de 2015, o Chris começou a trabalhar numa empresa que chama Anadarko, que é uma empresa que extrai óleo. E em julho de 2015, eles tiveram a segunda filhinha, a Cici. Nesse meio tempo, a Shanann estava trabalhando num hospital para crianças. Ela saiu do hospital e começou a trabalhar numa empresa que chama Level, que é uma empresa de marketing multinível, como a Monavi, uma pirâmide, né? Ela era muito boa no que ela fazia. Na empresa dela, era uma das mais tops da empresa. Então ela tinha uma presença social, nas mídias sociais muito grande. Vivia sempre no Facebook fazendo live e vivia grudada no celular, respondia a todo mundo, porque era assim que ela fazia a vivência dela. Ela ganhava várias viagens, ganhou até um carro, acho que é um Lexus da companhia. Em maio de 2018, a Shanann descobriu que ela estava grávida pela 3ª vez. Ela tinha conversado sobre isso com o Chris antes, e eles decidiram que eles queriam ter mais um filho. E ela, inclusive, fez uma live no Facebook dela contando pra ele, da reação dele e tal. Ele é meio tímido, não gosta muito de ficar na frente da câmera. Então a reação dele foi meio esquisita, mas uma reação ok pra quem não tá acostumado a ficar na frente das câmeras como a Shanann era. Em junho de 2018, a Shanann ganhou uma viagem para San Diego. E eles foram, o Chris e a Shanann foram pra San Diego, passaram, acho que foi um fim de semana, viajaram, passearam. E dia 27 de junho, a Shanann pegou as crianças e foi para Carolina do Norte visitar a família. Eles chamaram de viagem para ficar lá 6 semanas, mas amigos e familiares disseram que já tinham alguns problemas acontecendo no relacionamento. Um dos vizinhos disse que no dia anterior da viagem da Shanann sair com as crianças, eles tiveram uma briga bem feia na entrada da casa, na entrada da garagem, que os vizinhos ouviram, e no dia seguinte a Shanann foi para Carolina do Norte com as crianças. Então ela passou essas 6 semanas mandando mensagem pro Chris, tentando arrumar o relacionamento, tentando ver o que ela podia fazer para melhorar. O Chris desistiu, falou que ele não queria mais ficar com ela, que ele não a amava mais, que ele não queria o bebê. E isso acabou com ela, né? Ela queria o bebê, ela queria ficar com ele. Ela propôs terapia de casal, ele disse que não queria, que pra ele já era. Ela encontrou um livro na Amazon e falou pra ele, se eu comprar o livro, você lê? Ele disse que leria, então ela comprou, mandou o livro pra ele. Ela tava tentando salvar o relacionamento, né? Enquanto isso, o Chris estava no Colorado com a amante. O nome dela é Nicole Katzinger. A gente vai chamar ela de Katzinger porque tem mais uma Nicole que entra mais pra frente na história. Então, pra não confundir, eu vou chamar a amante de Katzinger. E eles se conheceram no trabalho, ela trabalhava com ele. E surgiu uma relação entre os dois. E eles, durante essas 6 semanas, ficaram juntos, foram viajar, trocaram fotos sensuais. O Chris levou ela para um museu de carros e trocando mensagens.
E no dia 31 de julho, o Chris foi pra Carolina do Norte encontrar com a família. Ele iria ficar um tempo lá com a família visitando e depois traria as crianças novamente para Colorado com ele, porque a Shannon tinha uma conferência para ir de trabalho no Arizona. Então, ele foi, só que os familiares disseram que quando ele estava lá, ele estava muito acuado, quieto, calado, esquisito, não demonstrava nenhuma emoção, não falava com ninguém direito. Depois os policiais pegaram no celular dele mensagens trocadas com a Kessinger enquanto ele estava lá, fotos. Ele tinha um aplicativo no celular dele que parecia uma calculadora e funcionava como uma calculadora. Mas se você entrasse com o código, abria uma pasta secreta, que ele tinha várias fotos sensuais da Nicole, que ele tirou, que ela mandou. E durante os 2 primeiros dias da viagem dele, ele mandou várias fotos que estavam salvas no arquivo do celular dele para dentro dessa pasta secreta, provavelmente para ninguém achar. No dia 8 de agosto, a Shannon foi para visita com o médico, fazer um ultrassom de 15 semanas e descobriu que era um menino e ela deu o nome dele de Nico. No dia seguinte, dia 9 de agosto, ela e a amiga e parceira de trabalho, chama Nicole Atkinson, então a gente vai chamar ela de Nicole, foram para Arizona para essa conferência. Durante essa conferência, ela até escreveu uma carta para o Chris, ainda tentando salvar o relacionamento. Os amigos dizem que ela, durante essa conferência, não estava agindo como ela mesma, estava quieta, meio depressiva, né, não se sentindo bem. No dia 13 de agosto, a Nicole e a Shannon tinham um voo marcado para voltar para o Colorado. Elas deveriam chegar às 11, mas o voo atrasou. Elas acabaram chegando 1h48 da manhã, foi quando a Shannon chegou em casa. A amiga dela, a Nicole, levou ela para casa, deu uma carona para ela. E tem o vídeo da campainha da casa dela, é a última imagem que nós temos dela viva. E mostra ela chegando em casa, botando o código e entrando. E a amiga, a Nicole, parada no carro branco ali atrás, esperando ela entrar e fechar a porta para ter certeza que ela estava bem. No dia seguinte, a Shannon tinha mais uma consulta com o médico para ela ir. E a Nicole ligou para ela, mandou mensagem querendo saber como é que foi a consulta. A Shannon não respondeu, ela não conseguiu entrar em contato com a Shannon. Aí ela foi até a casa da Shannon, bateu na porta, tocou a campainha, ninguém abriu. Aí ela ligou pro Chris. Falou, Chris, cadê a Shannon? Eu não tô encontrando ela, ela não tá me respondendo. Ele falou, não se preocupa, ela tá com as crianças. Ela foi levar as crianças pra brincar. Ela falou, tá bom. Aí ela deu um sentimento, sabe, assim, e ela resolveu olhar dentro da garagem. O carro da Shannon tava lá, com a cadeirinha das crianças. Mesmo se ela tivesse pego carona, ela não ia deixar a cadeirinha das crianças e levar as crianças no carro sem cadeirinha. Aí ela começou a achar esquisito. Aí ela foi na porta da frente, tentou colocar o código pra entrar na casa. Só que a casa tinha tipo um alarme, que se você coloca o código e a porta tá trancada por dentro, esse código é mandado pro celular do Chris. Então o Chris ligou pra ela e falou, para de tentar entrar na minha casa. Ela tá bem, ela tá com a amiga, levou as crianças pra brincar, sai da minha casa. Aí ela falou, eu vou chamar a polícia. Ele falou, não precisa chamar a polícia, ela tá bem. Desligou o telefone, ela ligou pra polícia, pediu pra polícia ir pra lá. Ela avisou o Chris que a polícia tava vindo e ele resolveu vir também. A polícia chegou primeiro e ligou pro Chris pedindo a combinação para abrir a porta da garagem, para eles poderem entrar e começarem a verificar a casa, o local, para ver se a Shannon estava lá, ou se tinha alguma coisa esquisita na casa, etc. O Chris falou que o código não funcionava para esperar por ele. Quando ele chega na casa, você vê os policiais têm aquela câmera que eles carregam no uniforme. Ele chega tranquilão, sorrindo, cumprimenta o policial, abre a garagem, entra na casa. Aí ele volta segurando a aliança da Shannon.
falou que achou do lado da cama, que provavelmente ela deixou ele. E a casa tava impecável. A Shannon tinha um pouquinho de toque, então ela mantinha a casa muito bem arrumada. As únicas coisas que estavam esquisitas era a bolsa dela tava lá, com a carteira, documentos, estava tudo lá na casa. A segunda coisa esquisita é que a cama tava sem lençol. Ela nunca deixaria a cama desarrumada antes de sair. E a segunda é que a Nicole, amiga dela, achou o celular dela entre as almofadas do sofá. De jeito nenhum que ela perderia o celular, que ela ficaria sem o celular. Era como ela fazia o dinheiro dela, era o trabalho dela, ela vivia com aquele celular. Então foram as 3 coisas mais importantes que chamaram a atenção. Nesse momento, a imprensa chega e começa a fazer uma entrevista com o Chris. E é de arrepiar a entrevista que ele dá. Ele fala aqui que as crianças de volta, que não sabem onde eles estão, que ele entrou na casa e como estava sozinho, que eles não estavam lá, pedindo para as crianças voltarem. Em todo momento ele tá com um sorriso nojento no rosto, sabe? Aí o policial leva ele pra casa do vizinho, que o vizinho tem uma câmera que grava a rua. E aí, enquanto assiste o vídeo, mostra o Chris trazendo a caminhonete dele, parando de ré na garagem, às 5h15 da manhã, e levando coisas pra caminhonete. Nesse momento você vê o Chris se encolher, botar a mão na cabeça. O policial pergunta pra ele, falou, o que você estava fazendo? Ele falou, eu tava colocando meu material no carro pra eu ir trabalhar. O policial falou, tá bom. O Chris saiu primeiro, o policial foi conversar com o vizinho que tinha gravado. E o vizinho falou, isso não é normal. Ele não põe o carro na garagem porque a Shannon reclama que vaza óleo e que mancha a garagem. Então ele só pode deixar a caminhonete do trabalho dele na rua. Ele não pode botar na garagem. E ele tá agindo muito esquisito, todo se mexendo, todo se movendo muito. Não é normal dele se comportar dessa maneira. Aí a polícia pergunta pra ele o que foi que aconteceu, qual foi a sequência de eventos da noite. Ele disse que estava em casa dormindo, a Shannon chegou às 2 da manhã. Eles tiveram uma conversa emocional difícil, ele disse que queria se separar. Os dois choraram, foi uma conversa muito intensa e eles foram dormir. Ele acordou de manhã às 5 horas da manhã e foi pro trabalho. Quando ele saiu, ela ainda estava dormindo. Mais tarde, durante esse dia, eles conseguiram, quando tinham acesso ao celular dele, descobriram que ele estava apagando tudo que tinha no celular. Fotos, mensagens, tudo que dizia a existência de ter uma amante. Ele apagou a Cassinger do celular e da vida dele. Enquanto isso, no dia 14 de agosto, a Cassinger estava pesquisando como se livrar de mensagens de texto. A polícia pode recuperar mensagens de texto? Quanto tempo a operadora do celular guarda as minhas mensagens de texto? Esquisito. O Chris, então, foi chamado para entrevistas com o FBI, com o FBI. Toda vez que ele conta a história, ele muda um pouquinho. A segunda vez que ele contou, quando ele foi para entrevista com o FBI, ele disse que a Shannon chegou às 2 horas da manhã, ele estava dormindo, ela deitou e dormiu também. Ele acordou às 4 horas da manhã, teve essa conversa emocional, pegou as coisas e foi embora. E deixou ela emocionalmente abalada, mas acordada em casa. Então essa foi a primeira discrepância que eles acharam. Enquanto isso, enquanto ele estava tendo essa conversa com o FBI, a entrevista, acredito, durou 5 horas, 2 pessoas vieram conversar com a polícia. A primeira foi a Cassinger. Ela veio e contou para a polícia, para o FBI, que ela estava envolvida com ele, que ela sabia que ele era casado e que ele falava que ia deixar a Shannon por ela. E a segunda pessoa que veio foi um colega de trabalho dele que trouxe 2 provas. A primeira foi um hard drive com e-mails entre o Chris e a Cassinger, comprovando essa relação. E a segunda coisa que ele trouxe foi o GPS que estava na caminhonete de trabalho dele. Então, os policiais foram, pegaram esse GPS, acharam o lugar que ele tinha ido de manhã e mandaram um drone para tirar foto.
Enquanto isso, enquanto ele conversava com o FBI, nessa conversa, o FBI informa ele que ele é um suspeito e que eles gostariam de fazer um teste do polígrafo com ele para ver se ele tá falando a verdade, para poder descartar ele como suspeito. Ele aceita e ele vai fazer essa entrevista. Enquanto ele tá fazendo o teste do polígrafo, o drone chega no local, tira uma foto de cima e tem um lençol branco jogado no meio do mato, assim, num canto. Aí os policiais acharam esquisitos e resolveram ir investigar. Enquanto isso, ele falha no polígrafo. A policial olha pra ele e fala, olha, você falhou, você tem que contar pra gente a verdade. E ele fala, não menti, eu não menti, eu tô falando a verdade, tô falando a verdade. Aí ela fala pra ele, olha, o que eu acho que aconteceu foi que você matou a Shannon porque ela matou as crianças. Eu não acho que você mataria suas crianças. Foi isso que aconteceu? Ele falou, não. Ela falou, olha, seu pai tá aqui. Você quer pelo menos falar pro seu pai? Você sabe que independente do que você falar pra ele, ele sempre vai te amar. Conta pro seu pai o que aconteceu. Eles saem da sala, o pai entra. E ele fala pro pai. Fala que teve essa conversa difícil com a Shannon de manhã, às 4 horas da manhã. E ele vê na babá eletrônica a Shannon estrangulando a Cissy. E a Bella tá deitada no chão, morta. Ele sai correndo, mas quando ele chega onde a Shannon está, ela já matou as 2 crianças. Então, no momento de fúria, ele pula no pescoço dela e estrangula ela. Aí ele pegou o corpo das 3, colocou na caminhonete e foi pro trabalho. Quando a polícia chegou no local, eles acharam a Shannon numa cova rasa. Ela e o bebê Nico. O corpo tem um instinto de sobrevivência. Então, quando a mãe morre, ele expele o bebê numa tentativa de talvez salvar a vida. E as 2 meninas, a Bella e a Cissy, em tambores de óleo diferentes. Eles mandaram os corpos para autópsia e eu vou ler o resultado para vocês. A Shannon foi estrangulada com 2 mãos no pescoço e tinha lesões do lado esquerdo da face. E ela morreu por sufocamento. A Bella morreu sufocada, mas não no pescoço, no rosto, tampando a boca e o nariz. Ela tinha lesões no interior da boca e marcas na língua de mordida, provavelmente tentando se soltar. Ela também tinha arranhões pelo corpo, provavelmente de quando ele tentou colocar ela dentro do barril. A entrada do barril é de 20 centímetros de diâmetro, então foi difícil de colocá-la dentro. Tinha inclusive um tufo de cabelo ainda do lado de fora do barril, de onde ele colocou a Bella. E a Cissy também morreu da mesma maneira que a Bella, mas não tinha nenhum sinal de trauma. Teve um julgamento do Chris Watts. Os pais da Shannon pediram por clemência para não deixar a pena de morte na mesa. Acredito que eles são religiosos e não acreditam em pena de morte. Então o Chris Watts e os advogados decidiram entrar em um acordo de que o Chris Watts se declararia culpado do assassinato dos 4 e eles tirariam a pena de morte da mesa. Dia 6 de novembro de 2018, o Chris Watts foi condenado a 5 prisões de vida perpétua consecutivas e sem possibilidade de sair antes. Dia 18 de fevereiro de 2019, os detetives vão visitar o Chris Watts na prisão
e ele confessa o assassinato das filhas. Segundo a versão que ele conta nesse dia, a Shannon chega em casa às 2 horas da manhã e ele sente ela deitando na cama ao lado dele. Eles transam e vão dormir. Ele acorda às 4 horas da manhã para ir ao trabalho e ele acorda a Shannon para discutir a relação e falar para ela que ele não quer mais, que ele não a ama e que ele quer o divórcio. A Shannon diz que ele então nunca mais vai ver as crianças, que ela vai tirar as crianças dele, que ele nunca mais vai poder vê-los. E ele voa no pescoço da Shannon e a mata estrangulada. Enquanto ele está enrolando o corpo da Shannon no lençol da cama, a Bella, a filha mais velha, entra no quarto e pergunta para ele o que a mamãe tem. Ele diz que a mamãe não está se sentindo bem, que eles têm que levar a mamãe para o hospital. Ele então enrola o corpo da Shannon num lençol, ele tenta carregar ela pela escada, mas é muito pesado. Ela cai dos ombros dele e ele arrasta ela até o carro e coloca ela no chão do carro do banco de trás. Ele entra de volta na casa para buscar a Bella. A Ceci acabou de acordar. Ele pega as crianças e coloca as crianças no banco de trás. Ele então dirige 45 minutos até o local de trabalho dele. Enquanto ele tira a Shannon do carro, as crianças estão perguntando o que ele vai fazer com ela, o que tem de errado com ela, o que está acontecendo. E ele não lembra o que ele respondeu. Ele volta para o carro e pega a coberta preferida da Ceci, coloca sobre o rosto dela e segura até ela parar de se mover. Ele então pega o corpo da Ceci, sobe até o topo do barril de óleo e coloca ela dentro do barril. Ele volta pro carro, onde a Bella pergunta pra ele o que aconteceu com a Ceci. Você vai fazer comigo o que você fez com a Ceci? Ele não lembra o que ele respondeu. Ele pega o cobertor e no que ele tá colocando em cima do rostinho dela, ela fala, papai, não. E essas são as últimas palavras de Bella, no que o Chris Watts segura a coberta no rosto da Bella até ela parar de se mexer. E ele leva ela pro segundo, para um diferente barril. E ela é um pouco maior do que a Ceci, então ele tem que forçar ela pelo buraco. Até que ela entrou, ele fechou o barril e foi pro trabalho como se nada tivesse acontecido. Existem teorias de que a namorada do Chris Watts estava envolvida, mas não tem nada comprovado. Ela desde então mudou o nome, mudou de local e sumiu do mapa, ela não quer nada a ver com isso. O Chris Watts acredita até hoje que ela manda cartas pra ele, que ela corresponde com ele, se é verdade ou não a gente não sabe. O que a gente sabe é que 4 vidas foram perdidas por motivo nenhum. Né? Se você não tá feliz no relacionamento, você se divorcia, você não mata a família inteira, né? E ele realmente acreditou que ele ia sair numa boa e impune dessa. Ainda bem que ele não conseguiu. Deixa nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, se eu não deixei alguma coisa clara, se vocês têm alguma hipótese, se vocês acham alguma coisa diferente. Deixa todo mundo